Bem, meus filhos, vamos lá? Primeiramente, boa tarde a todos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre acionamento por botão. Então, a gente vai acionar um LED ao apertar um botão, tá certo? Antes da gente falar sobre o nosso código, primeiro é importante eu explicar para vocês como é que funciona esse botão, tá certo? Durante o acionamento por botão, nós temos que tomar cuidado com as interferências. O que é que isso significa? Vocês podem observar no nosso esquema aqui. Aqui nós temos o nosso botão, tá certo? Deixa eu pegar aqui um pincel aqui para aqui nós temos o nosso botão. Como vocês podem ver na ligação, o botão está ligado no positivo, ó, no 5 volts do Arduino. Do botão nós vamos diretamente para o pino 7, né? Nossa porta número 7. E a porta número 7 está ligada diretamente no GND, que é o nosso terra do Arduino, tá certo? O que acontece? Quando eu apertar esse botão, eu fecho esse contato, consequentemente essa energia vai passar para o pino 7 e aí o botão vai estar acionado, tá certo? Então o botão ele tem dois estados, ou ele está acionado ou não está acionado, ou ele é 1 ou ele é 0, tá certo? Então a partir do momento que eu apertar o botão, eu tenho passagem de energia, ele está acionado, ele vai dar sinal 1. Quando ele não está acionado, não tem passagem de energia, dá 0, tá certo? Então ele não está pressionado, tudo bem? Qual é o grande problema aqui? O problema é, quando eu pressiono esse botão, ele marca 1, beleza, tem passagem de energia. Só que quando eu não pressiono esse botão, o que é que pode acontecer? Essa porta do Arduino, ele está ali em volta de vários outros circuitos. Consequentemente, nós temos que interferências podem surgir. Consequentemente, durante a leitura deste sinal gerado pelo botão, pode haver interferências e a porta pode marcar como se estivesse chegando um sinal, sendo que o botão não está apertado, devido à interferência que está em volta desta porta, tá certo? Para evitar essa situação, nós utilizamos um artifício, que é utilizar um resistor para impedir essa interferência. A forma como esse resistor é utilizado, ela pode ser feita de três formas. Nós temos a forma pull down, pull up, ou utilizando os tipos de porta. No caso, o input pull up. Vou explicar cada uma delas para vocês antes da gente entrar no nosso código, tá? Utilizando a forma pull down, vocês podem observar, né? Pull, puxar, down, para baixo. Consequentemente, esse nosso esquema aqui ele vai alterar um pouco. Então, vocês podem observar bem aqui, ó. Eu vou apagar aqui para que a gente possa montar o nosso esquema, tá certo? Já coloquei aqui o nosso resistor de 10K. Então, o que é que vai acontecer, ó? No sistema pull down, eu vou ligar o positivo no botão, vou ligar o botão na nossa porta. Tranquilo, certo? Quando eu apertar, vai passar sinal, beleza? No caso, nosso negativo, o nosso GND, eu ligo ele no resistor e o resistor eu ligo na nossa porta. Por que eu faço isso? Ou não. Pull down, ele vai puxar para baixo. O que é que isso significa? Eu falei para vocês nas aulas de eletricidade que o resistor ele serve para dissipar energia. Ele vai consumir energia e liberar na forma de calor, certo? Ou na forma de luz, dependendo do tipo, se for um diodo, por exemplo, certo? Consequentemente, o que é que vai acontecer? Enquanto esse botão não estiver sendo apertado, toda e qualquer energia que estiver chegando na porta 7 será puxado para baixo para esse resistor. Consequentemente, ele será dissipado pelo resistor, então eu não terei a minha interferência. Por isso o nome pull down. Ele vai puxar para baixo. Consequentemente, essa interferência vai ser consumida por esse resistor. Consequentemente, ele não vai marcar nenhum valor enquanto o botão não for apertado. Sendo assim, se eu não aperto o botão, vai vir um valor 0. No momento que eu apertar o botão, vira o valor 1. Tá certo? No segundo tipo, pull up, como o nome já diz, puxar para cima. Nesse caso, eu simplesmente inverto a ordem. Ou seja, o negativo vai para o botão, o positivo vai para o resistor. Consequentemente, o meu botão, quando ele não está sendo pressionado, ele manda o valor de 1. Quando ele está sendo pressionado, ele manda o valor de 0. Tá certo? Então eu simplesmente inverto a ordem,
Consequentemente, essa energia vai ser puxada para cima, então esse resistor vai puxar para cima, por isso o nome pull-up, beleza? A terceira forma é utilizando os tipos de porta. Eu falei para vocês que eu tenho portas de saída, output, portas de entrada, input. E eu tenho uma terceira porta que se chama input pull-up. O que é que isso significa? O Arduino, ele possui dentro dele um resistor pull-up. Consequentemente, utilizando essa porta input pull-up, eu não preciso fazer essa interligação diretamente no resistor, tá certo? Eu posso simplesmente dizer que a porta já vai ativar a função pull-up, que é a função do resistor do Arduino. Consequentemente, ele não precisa fazer essa interligação do resistor externo, tá certo? Eu vou montar aqui o código da configuração pull-down e pull-up. Vocês vão ver que o código ele é o mesmo. O que vai mudar são as interligações no circuito que vocês irão fazer em sala. Eu peço que vocês montem os dois circuitos, montem ele em pull-down e em pull-up, tá certo? E também vou montar aqui um circuito em input pull-up, que é justamente para a gente fazer o acionamento de um LED, onde na hora que você apertar o botão, o LED irá acender. Quando você tirar o dedo de cima do botão, o LED irá apagar, tá certo? Então, já eu volto com o nosso código aqui. Bem, pessoal, depois de uma pequena parada técnica aqui, para ajeitar aqui o quadro, vocês estão vendo o quadro é pequeno, não é muito grande, só para ficar brincando em casa mesmo. Então, coloquei o nosso código aqui. Como eu falei para vocês, ó, eu tenho duas formas, ó, pull down, pull up. Aqui está a interligação para que vocês possam ver. Deixa eu colocar o GND de volta aqui no lugar dele. Então, ó, na versão pull down, ó, ele vai puxar para baixo. Então, toda interferência que tiver aqui no pino 7, toda interferência que tiver no pino 7 será puxado para esse resistor, normalmente de 10K, tá certo? Então, ele vai puxar a interferência para baixo, pull down. No caso, pull up, ó, o resistor vai estar ligado diretamente nos 5 volts até a porta. E o botão vai estar ligado pelo GND, do botão do GND para o botão, do botão para cá. Nesse caso, inverte o sinal, ó. Então aqui o botão fechado, ele marca 0. E quando ele está pressionado, ele marca 1. Nesse caso, inverte. Então, quando ele não está sendo pressionado, ele marca 1. Quando eu pressiono, ele marca 0, tá? Ele vai inverter justamente porque eu inverti a ligação, tá certo? Então, nesse caso, vocês podem ver, ó, qualquer interferência que tiver, ele é puxado para cima, para o resistor que está acima. Por isso, recebe o nome de pull-up, certo? Então, pull-down para baixo, para o resistor que está abaixo, ligado pelo GND. Pull-up, puxa para cima, ligado, né, o resistor que está ligado aqui à fonte positiva, tá? Como vocês podem ver, o código ele vai ser o mesmo. O que vai mudar vai ser a resposta do código, tá certo? Então, na ligação pull-down, explicando o nosso código aqui, eu defini a minha constante, ó, ela está na porta 11, tá certo? Então, a porta em questão aí do nosso código aqui é a porta número 11. Essa porta número 11, ó, eu defini ela, ó, como uma porta de entrada, ó, uma porta input, então vai ser uma porta de entrada. Nesse caso, esse botão, quando ele for pressionado, ele vai dar entrada em um sinal, certo? 0 se não tiver sinal, 1 se o sinal tiver, tudo bem? Então, lembrando, ó, o que está em vermelho está em letra maiúscula, o que está em azul está em letra minúscula, tá? Então, aqui, dentro do setup, eu defino a minha porta, ó, o botão vai ser uma porta de entrada, input, e o serial begin vai trabalhar em 9600, tá certo? Dentro do loop, vocês podem ver que o loop é pequeno. Dentro dele eu vou criar uma pequena variável, digamos assim, um pequeno valor, que seria o estado do botão. Esse estado do botão, ó, esse nosso valor inteiro, né, o estado do botão, eu nomeei como botão estado, ele vai fazer a leitura justamente desse botão aqui, do valor que está saindo desse botão, tá certo? No nosso caso, a gente está trabalhando com pull down, então o valor que ele vai marcar vai ser 0, certo? Ao final, ele vai fazer o print, né, desse estado do botão
e aí ele vai dar um delay de 500 milissegundos. Então, a cada 500 milissegundos, ele vai ler esse estado e vai dar lá no monitor serial, certo? Se vocês colocarem esse código aqui no programa de vocês, no Tinkercad, vocês vão ver que ele vai ficar marcando 0. Na hora que você for com o mouse e pressionar o botão, ele vai começar a marcar 1. Por quê? Quando você pressiona o botão, ele vai marcar que tem sinal, consequentemente ele vai marcar 1, tá certo? O estado do botão vai mudar para o valor 1, tudo bem? Como eu disse, o código ele vai ser o mesmo, o que muda são as interligações. Então, se você fizer a interligação pull-up, utilizando esse mesmo código, quando você for lá no monitor serial, ele vai estar marcando 1. Quando você pressionar o botão, ele vai marcar 0, porque ele vai inverter, certo? Então, mais uma vez, o código aqui vai ser o mesmo, como vocês estão vendo, tá? O que vai variar vai ser o sinal de saída. Então, no pull down, ou seja, puxando para baixo, o sinal de saída inicialmente ele é 0. Quando você aperta o botão, ele muda para 1. No pull up, puxando para cima, vocês podem ver aqui, o sinal de saída dele é 1. E quando eu aperto o botão, vira 0. Tá certo? Tudo bem? Então, escrevam esse código no programa de vocês, montem esses dois circuitos na função pull down e na função pull up, tá certo? E testem o código para ver se vai sair o 0 e se vai sair o 1. Tudo bem? E eu vou ficar acompanhando vocês à distância. Daqui a pouco eu vou trazer o código entrando com a função input pull up. Como eu disse para vocês, o Arduino ele possui um resistor pull up dentro dele, tá? Nesse código a gente vai montar acionando um LED. Então quando eu apertar o botão, o LED vai acender. Quando eu tirar o dedo de cima do botão, ele vai apagar através desse sistema de zeros e uns. Tudo bem? Então, façam esse código aqui. O Juan já deve ter escrito o código da turma aqui no lado, tá certo? Senão ele vai escrever o código da turma, a aula número 6. Entrem na aula 6 e montem esse sistema aqui. Tudo bem? Então, eu volto daqui a pouco.